E aí rapaziada, João Ferreira aqui para mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui, hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais solto, de uma forma um pouquinho diferente. Tô aqui nessa esquina, tô olhando pra cá, mano, porque tem um espelho aqui, tá ligado? Tô nessa esquina aqui um pouquinho mais intelectualizado dessa vez. Mas tem um motivo muito importante por trás disso, é porque eu realmente queria me conectar um pouco mais com vocês. Então decidi fazer um papo um pouquinho mais aberto hoje. Eu tô aqui, mano, no meu quarto aqui, né? Onde eu sempre gravo, vocês que me acompanham aí veem. Mas eu não vou fazer o vídeo daqui, dessa vez eu vou fazer aqui da escada. Vou sentar aqui na escada, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre uma parada que eu tenho pensado ultimamente bastante, tá ligado? Mas antes, eu já vou estar pedindo pra você tá deixando o like aí nesse vídeo, se inscrever nesse canal, tá? Porque isso é uma coisa que é super importante e eu acho que assim, é super relevante pro meu trabalho. Eu vou entender que meu trabalho tá chegando muito mais longe e tá agregando valor pra muito mais gente, beleza? Mas sem mais delongas aí, já vou estar pedindo pro nosso editor já soltaram aí aquela vinheta. Vamos, editor. Solta a vinheta, editor. Cara, uma única frase foi o suficiente pra mim. Pô, vou sentar aqui na escada mesmo, porque eu hoje decidi fazer vídeo sentado, mano. Mas assim, uma única frase foi o suficiente pra mim ter conteúdo. Não ter conteúdo, mas tipo, explodir minha cabeça pra poder trazer esse insight pra vocês. Eu vi um vídeo de uma americana ontem, especificamente no Instagram, e ela falou a seguinte frase. Ela fez um vídeo de 5 segundos. Cara, e o vídeo tá com tipo 15 milhões de visualizações. Eu acho que tem 10 ou 15 segundos o vídeo. Ela só fala, ela repete uma palavra 4 vezes. Ela fala: priorize a sua educação em detrimento do seu entretenimento. O que ela quer dizer com isso? No final das contas, tudo depende do quanto você está disposto a buscar a solução dos seus problemas através da sua educação, ou seja, de coisas novas que você tem que aprender. Cara, tu já parou pra pensar que literalmente a vida é sobre isso? A vida é literalmente sobre você aprender coisas novas para poder resolver problemas antigos? Resumindo isso. E, cara, ela me fez pensar também sobre outros pontos que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou misturar aqui, ó. Eu vou misturar aqui banho gelado. Vou falar também um pouquinho sobre 48 leis do poder. E vou falar também sobre filosofia. O ponto do banho gelado, mano. O que tá acontecendo? E hoje em dia, ainda bem, as pessoas enxergaram que, tipo, passou essa onda, né? E as pessoas enxergaram que isso não fazia tanta diferença no dia delas. E isso foi uma onda, né? Quando começou ali aqueles coaches de internet falar sobre hábitos e produtividade, falar que, tipo, você tinha que tomar banho gelado para ser um cara bem sucedido. E eu comecei a entender esses conteúdos como entretenimento. Conteúdo de crescimento pessoal, com conselhozinhos assim, vazios, tipo, mano, tomar banho gelado é um conselho fútil. É um conselho, tipo, extremamente fútil. Tomar banho gelado não vai mudar exatamente nada na tua vida. Pode mudar alguma coisa na tua saúde, provavelmente alguma coisa que nem vai ser tão perceptível assim ao longo do tempo, mas necessariamente você não vai ter mudança nenhuma na tua vida. E isso é um entretenimento, só que é um entretenimento com um fundo de falsa ilusão de que você tá aprendendo alguma coisa, tá ligado? É como se você estivesse consumindo esse tipo de conteúdo pensando que você estivesse se tornando alguém melhor, mas no final das contas você só tá se entretendo. Você só tá se entretendo e buscando esse tipo de conteúdo como uma rota de fuga para executar as coisas. É literalmente isso. Se tu parar pra pensar, mano, eu boto minha mão no fogo, pra entrar no histórico do teu YouTube e ver que 90% dos conteúdos que você assiste no teu dia, que você acha que tá te agregando algum valor, na verdade, são conteúdos fúteis, extremamente fúteis, e estão apenas te fazendo perder tempo, e você achando que tá te agregando valor. No final das contas, é alguém que tá te contando alguma historinha, às vezes com uma carinha harmonizada, e você tá achando que aquele cara ali tá fazendo alguma diferença na tua vida. É isso, tá ligado? Outra coisa,
Leiam, mano, 48 Leis do Poder. Sabe por quê? É sério, é muito... Eu sei que é distante falar de banho gelado e 48 leis, Robert Greene aqui de repente. É distante falar de um do outro. Só que assim, esse livro ele tem sido tão necessário, mas tão necessário na minha vida, vocês não fazem ideia. Ainda mais agora que eu tô começando a trabalhar, tipo, com estratégias em redes sociais, estratégias de criação de conteúdo, estratégias para lidar com pessoas. Eu tenho visto, tipo, o quanto é importante isso, tá ligado? Eu tenho visto o quanto isso que é tão importante. Hoje, inclusive, eu respondi um story no Instagram, onde uma pessoa perguntou o seguinte: como que você faz, ou como que você faz a sua mente se comportar quando você posta as coisas e não tem ninguém te assistindo? E essa pergunta foi interessante, mano. Tipo, eu vou confessar pra vocês que no primeiro momento eu achei essa pergunta um pouco até clichê, tá ligado? Achei ela um pouco clichê. Só que depois eu parei pra eu falei, cara, isso realmente é dores de muitas pessoas hoje em dia que desejam criar conteúdo. E eu parei pra pensar que assim, as respostas já estão aqui, só basta você acessar. Só que tu não vai acessar essas respostas assistindo coachzinho de 1 minuto no TikTok, não vai. Você não vai, mano, ter acesso a isso. E eu aprendi, mano, eu respondi pra ele o seguinte, com 2 pontos, mano. Falei pra ele sobre o estoicismo, pra ele consumir mais conteúdo sobre filosofia. E o segundo ponto foi a lei 34 do livro 48 Leis do Poder, que é, tipo, seja aristocrático a seu próprio modo, haja como um rei para ser tratado como tal. Que no final das contas ele só tá dizendo pra você incorporar uma skin de uma pessoa que já é bem sucedida naquilo que você tá querendo fazer, que logo você vai ser reconhecido como essa pessoa. É tipo uma programação neurolinguística para você poder acessar mais rápido aquilo que você tem que fazer. Aí tá, você para pra pensar. Você acha que isso que eu respondi pra ele foi um tipo de conteúdo de entretenimento ou algo que tá engrandecendo a vida dele? Eu posso responder pra vocês, foi uma história de 1 minuto e eu posso considerar que aquela história foi um entretenimento pra ele, porque muito provavelmente ele vai continuar passando os stories e não vai fazer nada do que eu falei pra ele fazer. Então, mano, aí é que tá o game da parada, aí é que tá tipo a mudança de chave da parada. É você tentar pegar essas coisas que falam pra você fazer, testar, executar, literalmente botar em prática, que isso já é considerado a sua educação, tipo, em detrimento do seu entretenimento. Já é educativo, mano. Você tá aprendendo, errando, você tá aprendendo, tá ligado? E a última coisa que eu tava pra falar com vocês, inclusive, sobre filosofia, que literalmente é, se tu parar pra pensar, se tu tá até aqui agora nesse vídeo no minuto, não sei se tá no minuto 8, 7 ou algo do tipo, se você parar para analisar desde o minuto 0 desse vídeo, todo esse vídeo foi baseado em filosofia. Literalmente foram ideias que eu cheguei aqui para falar para você e meio que de uma forma filosófica eu consegui implantar uma sementinha dentro da tua cabeça com ideias e ideais que eu passei aqui através de um vídeo, tá ligado? Então, querendo ou não, mano, quando você para, senta e analisa tudo que já rolou no mundo, mano, não sobre filosofia, inclusive, tá? Tipo, eu digo filosofia e um pouco de história também, porque no final das contas os dois são parecidos, porque quando tu tá lendo um Platão, Maquiavel ou qualquer um desses caras, é coisa do passado, coisas que já aconteceram, coisas que provavelmente vão se repetir e você pode literalmente, cara, se adiantar. A filosofia é sobre isso, é você ler coisas que já aconteceram e você meio que se adianta à frente do seu tempo. Porque já aconteceram e provavelmente vai acontecer de novo. Tipo, não existe nada de novo desse mundo, mano. É isso, tá ligado? Resumindo, a teoria do que ela falou ali é isso, mano. Priorize a sua educação em detrimento do seu entretenimento. É isso, rapaziada. Resumindo, é isso. Valeu? Se tu gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal, até porque sempre falo com vocês. Isso é uma coisa super importante, tanto para a nossa comunidade quanto para o YouTube. E já deixa um comentário aí também, sugestão aí para o próximo vídeo, valeu? Tamo junto, rapaziada, e é só o começo, hein?